Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lenê e hoje a gente vai ter mais uma videoaula. O assunto da aula de hoje é a diversidade das plantas, certo? Então, as plantas elas surgiram no final do período ordoviciano, há 470 milhões de anos atrás, e provavelmente foram originadas a partir de uma ancestral de algas verdes multicelulares, tá certo? As plantas, elas, apesar de ter surgido em ambientes aquáticos, elas têm uma série de adaptações que a fizeram colonizar ambientes estritamente terrestres. Entre elas, a eficiência na absorção d'água e sais minerais do solo, capacidade de distribuir águas e nutrientes pelo corpo vegetal, proteção contra a perda de água e proteção para o embrião, que é o surgimento das sementes. Então, nós temos quatro grupos de plantas atuais: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, que estudaremos a seguir. Mas o que a planta tem de diferente dos outros seres vivos? As plantas, elas são células eucariontes vegetais, né? E, além disso, elas possuem embriões maciços. Esses embriões maciços, eles têm esse nome porque não tem nenhuma cavidade interna, como, por exemplo, os embriões de animais, certo? Apresentam a isso que a gente chama de alternância de geração. Ora, nós vamos ter indivíduos diploides e ora nós vamos ter indivíduos haploides na população, certo? Aí temos duas gerações, as gerações gametófitas e as gerações esporófitas. Na gametofítica, os indivíduos eles são haploides e geram gametas. Esses gametas vão se encontrar durante a fecundação, formando os zigotos, que são indivíduos novamente diploides. E no caso das gerações esporofíticas, esses indivíduos diploides, eles vão crescer, né? E vão, na fase sexual, sofrer uma meiose, liberando gametas haploides, recomeçando o ciclo gametófito, certo? Além disso, gente, como foi que aconteceu essa colonização de ambiente terrestre? Bora ver lá. Primeiro, as primeiras plantas que conseguiram, né, colonizar os ambientes terrestres foram as briófitas, mas as briófitas elas ainda dependem muito do ambiente aquático. É tanto que esse nome briófita quer dizer vida dupla. Ela é como se fossem os anfíbios do reino vegetal, do reino animal, no caso. Os anfíbios, o que é que eles falam? Eles vivem em ambiente terrestre, mas eles dependem da água durante a reprodução, que é o mesmo caso das briófitas. Depois, e essas plantas também são avasculares, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso. Depois, essas plantas, elas passaram a ter raízes verdadeiras e vasos contores de seiva, e originou-se assim o grupo das pteridófitas, tá certo? Que surgiu há 430 milhões de anos atrás, certo? E também, além de ter vasos contores de seiva, também apresentavam adaptações para a perda de água, que são epidermes impermeáveis e estômatos. Raízes, caules e folhas verdadeiras podiam atingir grandes tamanhos, mas assim como as briófitas, elas também dependiam da água para a reprodução. Só então, depois do surgimento das sementes, no grupo das gimnospermas, é que essa dependência da água para a fase reprodutiva, ela acabou. E tem o que? O embrião, com a reserva nutritiva para proteger essa semente, que formava essa semente, independência da água para a fecundação, e surgiram no final do período carbonífero, que foi o período de maior biodiversidade das plantas. E aí, o fruto, ele surgiu nas angiospermas, que é o grupo mais diverso e mais abundante do planeta Terra. Esse fruto, além de proteção para a semente, ele também é um atrativo para os dispersores, e elas surgiram no final do período Cretáceo. Então, nós temos, só para resumir, nós temos
quatro grandes grupos de plantas, as avasculares, que são aquelas que não têm vasos condutores, que são as briófitas, que são divididas em 3 filos. Nós vamos ter as plantas vasculares sem sementes, que são as pteridófitas, e as plantas vasculares com sementes, que são as gimnospermas, que não têm frutos, e as angiospermas, que aqui está errado, apresentam frutos, tá certo? E agora a gente vai estudar cada um desses grupos. As briófitas, elas, falei para vocês, elas têm dependência muito grande da água, não só para deposição, elas precisam viver em ambientes úmidos porque elas não possuem vasos condutores, então a absorção de água ela vai ser feita de uma célula para outra, a distribuição de nutrientes ela vai ser feita de uma célula para outra. Então, isso faz com que essas plantas elas tenham um tamanho bem diminuto e elas também não possuem tecidos verdadeiros, apresentam uma raiz primitiva, que é o rizódio, um caulode, que é um caule primitivo, e um filóide, que é uma folha primitiva. Os principais filhos são as briófitas, as hepatófitas e os antorocerófitas. Essas plantas elas podem se reproduzir de forma assexuada por meio da fragmentação, que é como se fosse quebrar um pedacinho, né, durante o movimento da água, por exemplo, quando elas estão em costões rochosos perto de lagoas, por exemplo. E também podem se reproduzir de forma assexuada, certo? Elas podem ter plantas que são dioicas, que têm a estrutura reprodutora feminina numa planta, e tem a estrutura reprodutora masculina em outra planta, e podem ser hermafroditas, quando eu tenho tanto a estrutura reprodutora feminina como a reprodutora masculina na mesma planta, certo? E aí a estrutura masculina ela vai liberar é chamada de anterídeos, que vai liberar os anterozoides, que são gametas e que têm estruturas locomotoras, né? Mas que para chegar até o arquegônio, que é a porção feminina, eles precisam de gotículas de água, certo? E a porção feminina, que é chamada de arquegônio, é formada, no caso, pela oosfera, que é células reprodutoras femininas, que vai ter os óvulos e etc. E aí, como é que acontece essa fecundação? Primeiro vai ser liberado, né, os esporos, os gametas anterozoides, que são os gametas masculinos, e eles vão, através das gotículas de água, conseguirem chegar, né, dentro de um arquegônio, que é a parte feminina da planta. E aí, quando acontece isso, eles vão produzir zigotos, e esses zigotos, antes de serem liberados, eles vão liberar esporos, tá certo? Esporos que são haploides. Aí esses esporos eles vão germinar, vão crescer, vão se tornar uma planta feminina ou masculina e recomeça todo o ciclo. Outro grupo de plantas que a gente vai estudar agora, que são, no caso, as pteridófitas. As pteridófitas, elas são plantas vasculares, já podem atingir vários metros de altura. Os representantes atuais conhecidos são as samambaias, tá certo? Não falei para vocês, mas os representantes das briófitas são os musgos, certo? Aquele lodo que a gente costuma escorregar quando tem uma elevada umidade, né? Principalmente em locais onde é liberada, né, água de ar-condicionado, a gente vê muito. Em paredes também que tem infiltrações, bem comum. Aí as pteridófitas, voltando a falar das plantas vasculares, que não têm sementes, que são as pteridófitas, elas já podem atingir vários tamanhos porque ela tem a presença de vasos condutores, que é o xilema e o floema. E esses vasos aqui vão fazer a distribuição, no caso do xilema, de água da raiz até a parte aérea, até as folhas, e no caso do floema, das folhas até a raiz, vai transportar os fotoassimilados, os nutrientes que são produzidos durante a fotossíntese para a planta. São constituídas de tecidos verdadeiros, folhas, caule e raízes, e tem dois principais filos, as pteridófitas e as licopodiófitas. A reprodução pode ser de forma
assexuada por brotamento e também pode ser reprodução sexuada. Da reprodução sexuada vai acontecer, no caso, nas folhas. As folhas elas se tornam férteis e a presença desses esporos aqui, que são, na verdade, esporângios, que a gente conhece como soros, onde estão os esporos, certo? Ela também pode ser hermafrodita, tem os dois sexos na mesma planta, ou pode ser monóica, uma planta feminina e uma planta masculina, certo? E aí a porção masculina é chamada de anterídeos e a porção feminina é chamada de arquegônios, certo? Vai ser a mesma coisa, né? Vai haver a liberação quando atingir a maturidade sexual, né? Essas folhas elas vão liberar gametas que podem ser os anterídeos e os anterídeos com os anterozoides ou arquegônio com a osfera. Vai haver a fecundação formando o zigoto, aí vai haver o crescimento dessa planta jovem, certo? Antes desse zigoto aqui ele ser liberado, esse zigoto aqui vai germinar, vai crescer, e nas folhas férteis, né, vai haver os soros que vão liberar os gametas que vão ser haploides. Vai haver uma meiose aqui antes da liberação desses gametas. Liberou os gametas, o que vai acontecer? Vai haver novamente esses esporos, eles podem germinar e crescer, originando uma planta que no caso aqui é haploide, e recomeçar todo o ciclo. Haploide libera haploide, forma um zigoto, virou diploide. Diploide vai crescer, vai liberar gametas haploides e recomeçar todo o ciclo, certo? E aí a gente vai começar a estudar agora as plantas vasculares com sementes nuas, que são as gimnospermas. Aqui já completa a independência da água para a fase reprodutiva e as plantas já estão colonizando o ambiente terrestre, certo? Presença de frutos, mas sem sementes. As principais representantes são as coníferas. Os principais silos são as cicadófitas, gingófitas, quer dizer, as coniferófitas e as ginetófitas. O esporófito, ele vai ser diploide, certo? E aí, formam-se esporos nas folhas modificadas e esses esporófilos, eles se agrupam numa estrutura como se fosse uma flor, que a gente chama de estróbilo, certo? Os micrósporos, que são os gametas são assim chamados os gametas masculinos, e os megásporos são os gametas femininos, tá certo? E assim como as outras plantas, tem a monóica como a dioica. Monóica é sexos separados, uma planta feminina e uma planta masculina, e hermafrodita quando a planta vai ter os dois sexos. Aqui só para vocês verem, o megásporo, que é o megaspósito, que é a parte feminina da planta, ela vai sofrer uma meiose, né? Esse núcleo vai sofrer o megásporo vai sofrer uma meiose, e esses três núcleos, essas três células vai se degenerar e vai deixar apenas uma, que é o megásporo. E é essa que vai ter que ser fecundada pelo grão de pólen, certo? E aqui o micrósporo, que são os gametas sexuais masculinos, também vão passar por uma meiose, né? E vão, eles que vão encontrar, né, a célula, o megásporo, e vai ser originado, né, um tubo polínico capaz de fertilizar, para que ele seja capaz de fertilizar a porção feminina da flor. A polinização das sementes das gimnospermas, ela pode ser tanto pelo vento, que é uma polinização chamada de anemofilia, como por alguns besouros, que é a polinização chamada de entomófila, que é a entomofilia, certo? Então, aqui nós vamos ter
esporófito, que é 2N, que é indivíduo adulto. Ele vai gerar, no caso, flores masculinas e flores femininas. Os gametas eles vão passar por uma meiose, certo? E vão liberar esporos haploides. Certo? Esses esporos haploides eles vão fertilizar, originando o zigoto, que é novamente diploide, e recomeçar todo o ciclo, certo? O ciclo esporófito, que o indivíduo é 2N, e o gametófilo, que o indivíduo vai ser haploide. E aí, por fim, a gente vai ter as plantas vasculares com sementes e frutas, que são as angiospermas, que é o grupo mais diverso e abundante de plantas no planeta, certo? Podem atingir até 110 metros de altura e 20 metros de circunferências. Podem ter vários hábitos, podem ser árvores, arbustos, trepadeiras e etc. Vivem em mais diversos ambientes. Podem ser parasitas e podem também... isso não quer dizer que não façam fotossíntese, continua fazendo. Só que parte da nutrição pode ser de outras, obtida através da sugação de seiva de outras plantas, ou, por exemplo, pode se alimentar de nutrientes de outros indivíduos, como as plantas carnívoras. Os filhos são os antrófitas, o antrófita é o único filo, e pode ser subdividido em 3 grandes grupos: as monocotiledôneas, as eudicotiledôneas e as dicotiledôneas basais. E a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente, tá certo? E aí, para vocês verem, nós vamos ter uma Vitória Roja não, uma flor de lótus, que parece, né, com a Vitória Regia, e outra planta que é a magnólia, e são dicotiledôneas basais, que é o grupo mais raro de plantas angiospermas que existe. E aí, como é que elas se reproduzem? Elas podem se reproduzir de forma sexuada também, através da fragmentação, né? Quando eu pego um galinho e planto em um vaso, vai ser um clone da planta mãe, então é uma reprodução assexuada. E também pode se reproduzir de forma assexuada, e assim como os outros grupos de plantas, podem ter plantas que a gente chama de com flores hermafroditas, ou pode ter plantas com flores monóicas, ou uma flor feminina ou uma flor masculina. Lembrando que nesse grupo de plantas, o ovário ele vai originar o fruto, certo? E é o primeiro grupo para apresentar o que a gente chama de flores verdadeiras, né? E aí, como tendência evolutiva do ciclo de vida das plantas, antes elas tinham uma fase gametófila muito grande aqui no caso das briófitas, certo? E uma pequena fase esporofítica, certo? Só que aí, à medida que foi evoluindo, aconteceu o inverso. A fase gametófila ela foi ficando mais curta, certo? À medida que evoluíram os grupos, né? E a fase esporofítica, que é aquela fase onde os indivíduos eles são diploides, eles passaram a ser uma fase maior, ok? E assim a gente termina a aulinha de hoje. Então, assistam às aulas. Não adianta nada vocês fazerem as atividades sem ter assistido às aulas, vocês não vão entender nada. E vai ajudar na formação de vocês, no conhecimento. Então, fiquem com Deus e até a próxima.